Olá, gente querida, gente do meu coração, Paulo Emílio aqui com você, falando sobre o TPM Podcast, Teologia Prática e Mentoria na internet, trazendo entrevistas legais. Você tem acompanhado o nosso podcast e com certeza você tem crescido. E nessa primeira temporada trabalhamos a questão do discipulado. Vocês viram, foram 12 podcasts maravilhosos, entrevistas sensacionais com pessoas muito legais que trouxeram alguma coisa de bom, com certeza, coisa muito boa para nós. E agora, nessa nova temporada, nós vamos falar sobre religiosidade e graça. Olá, gente querida, gente do meu coração, Paulo Emílio aqui com você, dando início a mais um podcast. O nosso podcast de hoje é maravilhoso, espero que você esteja bem. E assim que você já entrar nesse link, você já deixe o seu like e se ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso podcast. Aí no canal do YouTube. É muito importante o seu like, é muito importante a sua inscrição para que esse podcast continue no ar. Nós temos aí amigos, parceiros que têm ajudado esse podcast e aqui vai o meu agradecimento todos os dias. Eu preciso agradecer a esses parceiros que têm nos ajudado a colocar esse podcast no ar. Então, hoje eu estou um pouco gripado, mas nós vamos ter uma participação especial aqui conosco. Esse podcast promete muito, porque TPM Podcast significa Teologia Prática e Mentoria, a teologia do cotidiano, a teologia para a vida diária. É essa a nossa ideia. E quem está conosco hoje, direto do Maranhão, lá de São Luís do Maranhão, é o pastor Carlos Vinhais. E damos a ele as nossas boas-vindas. Pastorzão, que alegria ter o Senhor, dividir a tela com o Senhor. Para mim é uma alegria muito grande e muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade em poder nos ajudar aqui em nosso podcast. Pastorzão, fala aí de que igreja o senhor é aí em São Luís, fala um pouco aí sobre onde você pastoreia, o que é que você faz hoje. Muito bem-vindo, pastor. Então, meu nome é Paulo Emílio, eu tenho 55 anos, me converti ao Evangelho em 2001, isso há 24 anos, eu nasci de novo lá no Evangelho, estou casado há 18 anos, tenho um filho de 13, uma garota de 5. Eu me congrego na Catedral do Romana no Vinhais, em São Luís, capital do Maranhão. Estou aqui desde a minha convenção. Fui ordenado pastor em 2011. E aqui eu estabeleci um ministério de restauração, de identidade e sexualidade em 2008, há quase 17 anos. Em razão do quadro do diagnóstico que encontrei na igreja quando eu me converti ao Evangelho há 24 anos. Então, o CEQUEL é um grupo de ajuda e de capacitação. Nós capacitamos lideranças para acolher e lidar com pessoas que já estão na igreja, ou estão na iminência de sair da igreja, ou estão chegando à igreja, com alguns conflitos ligados à sua sexualidade e à fé que abraçou, a fé cristã, a fé em Cristo Jesus. Então,
A princípio, o objetivo desse ministério era acolher as pessoas que estavam nesse momento de crise, de angústia. Mas eu percebi que a demanda era muito grande. Então, nós mudamos um pouco o ministério para capacitar a liderança, discipuladores, conselheiros, que nós entenderíamos que seríamos mais efetivos. Então, nós atendemos aqui cerca de 50, 70 pessoas por semana. E a demanda era muito grande. Então, nós decidimos treinar a liderança das igrejas para que entendam toda a complexidade desse aconselhamento, seja de cristãos, que nascem lá, cristãos, sejam aqueles novos convertidos, ou aqueles que estão chegando na igreja, abraçando a fé cristã, em razão de alguma crise, algum dilema, de influenciar a Cristo. Então, nós dois temos essa missão de capacitar discipuladores, líderes, para essa demanda nas suas igrejas. Então, eu faço parte de um conselho aqui na igreja, na Catedral do Comaraná, em São Luís, desde 2011. E aqui nós temos essa preocupação com a restauração. Em razão do meu testemunho, eu lancei esse livro aqui, em 2019, e o título é A Procura do Homem da Minha Vida. E o título, ele veio ao meu encontro, porque antes de conhecer a Cristo, eu passei 7 anos à procura do homem da minha vida. E durante quase 10 anos, eu acreditei que havia encontrado. Mas, em 2001, o verdadeiro homem que eu procurava me encontrou, que é Jesus Cristo. Então, desde então, eu senti a necessidade de escrever um livro para que a minha história chegasse aonde eu poderia chegar. Então, a minha preocupação era com aquela pessoa que sofria, que estava na igreja, sofrendo, anônima, ou estava ensinando na fé. Então, um testemunho que encoraja e também traz um pouco do diagnóstico que eu encontrei na igreja há quase 24 anos. Então, pensando na capacitação, que a palavra fala no texto, sobre capacitar a igreja, os santos, para o testemunho da fé, eu preparei um outro material para esse aqui, que é aconselhamento em sexualidade no discipulado, que pode ser feito de 2 a 2 ou pode ser feito em grupos, em pequenos grupos. Rapaz, que coisa linda, hein? Que coisa linda e que carência grandiosa que a igreja tem. Eu vejo essa carência como uma necessidade urgente nos dias de hoje. Porque, primeiro que nós não temos uma liderança capacitada para trabalhar com adolescentes e jovens que têm problema nessa área da sexualidade. A gente não tem. E segundo, também a igreja não está preparada para encarar esses desafios, né? Então, o seu ministério, Carlos, eu falei até Carlos Vinhais, porque Vinhais é a igreja onde você congrega, não é isso? Vinhais, Vinhais. Meu nome é Carlos Quem. Joia, desculpe aí, porque me passaram no WhatsApp o nome, eu pensei que era sobrenome. Mas eu vejo como o seu ministério como sendo algo muito específico e também muito necessário para os dias de hoje. Você disse que atende 60 pessoas por semana? É isso? É isso, Carlos? Nós atendíamos no começo do ministério. Até 2015, nós atendíamos de 50, 60 pessoas por semana, às quartas-feiras, de várias igrejas, várias denominações, porque estavam em crise, estavam em conflito, não encontravam nas igrejas, na liderança, um lugar seguro, um lugar de graça, de amor, para confessar os seus conflitos. Eles não estavam em pecado, eles estavam em conflito, eles estavam em dilema entre a sua fé que sentia e aquilo que se atraía. Então, esse é um lugar de escuta, um lugar de valorização, um lugar de amor, de graça, de acolhimento, em que nós ouvimos o histórico da pessoa. E aí nós temos que entender
do seu sistema de crença, pela história de vida, como que isso aconteceu, quando que ela se descobriu como um ser sensual, o que ela entende dos propósitos e dos planos de Deus para a sexualidade humana, como que ela lida com as suas emoções, com os seus desejos, suas atrações, e aí se tem, né, se tem entendimento da graça, se vai nascer de novo, se vai consigo religiosidade e também mágoas, ressentimentos, porque não foi acolhido, não foi tratado de maneira graciosa, misericordiosa. Então, esse era um lugar de escuta de acolhimento naquele período. Mas quando é muito grande, como eu falei para vocês, nós não tínhamos condições de suportar. Por isso, nós mudamos a questão da capacitação de líderes de várias igrejas para fazer esse trabalho na sua própria igreja. Joia, joia, joia. Então você aí está entrando já na temática do nosso podcast dessa temporada, que é religiosidade e graça. Como é que você define, Carlos, religiosidade e graça? Qual a sua definição bíblica, teológica sobre religiosidade e graça? Essas duas coisas podem caminhar juntas ou elas são duas linhas paralelas que nunca vão se encontrar? Eu não acredito que possa caminhar juntos. Religiosidade aponta para o homem, aponta para a performance, aponta para resultado, aponta para rituais. Isso é cansativo, isso desgasta a pessoa, ela vai colapsar em qualquer momento na sua frente e também vai prejudicar as pessoas que o admiram, que o seguem. Não dá para sustentar uma religiosidade. Essa não é a promessa do Evangelho. Jesus foi muito duro na questão da religiosidade. Então, isso nos afasta de Deus, isso coloca o homem no centro e tira quem deveria estar no centro. Para mim, a graça é um poder. É um poder que te acolhe, é um poder que suporta, mas o que eu percebo com as pessoas que vêm até mim é que elas não conseguem ter a revelação da graça como um poder capacitador, transformador. A graça é apenas para colher a dor, a graça é apenas para suportar, mas não é a graça para impulsionar para uma nova transformação. Não é uma graça que traz para uma mudança, para uma curva na sua vida, para viver coisas transformadoras. Então, a graça é muito mais do que suportar você na sua dor, na sua aflição. Ela tem que transformar o seu interior, transformar a sua mente, o seu coração, e dizer que é possível, sim, algumas mudanças. E as que elas não são suportar. Aí sim, ela também serve para esse poder, suportador, capacitador e transformador. Principalmente na questão do meu ministério, onde eu ouço muitas pessoas com dores, com dilemas, com conflitos, de alma e de espírito. Joia, como que você, Carlos, foi impactado pela graça de Deus, essa graça transformadora que você colocou aí? Será que você podia... E eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar muitas pessoas. Esse podcast vai poder dar algumas dicas importantes. Essa temática é muito séria. Hein, Carlos, como que a graça impactou a sua vida? Primeira coisa, porque a graça engana todos por igual. Não tem graça especial para um e graça menor para outro. No meu caso em si, a minha experiência com a graça, depois eu vou trazer dentro da minha caminhada cristã, dentro dessa reflexão. A graça me impactou porque eu vim para Cristo em 2001 com a convicção mental de que eu havia nascido homossexual. E eu não vim para Cristo como a maioria das pessoas que têm uma vivência na homossexualidade. Ou seja, o histórico basicamente é frustrado ou infeliz com a homossexualidade e com algum relacionamento. Não é o meu caso. Eu vim para Cristo não para frustrado conseguir e nem estava decepcionado com o relacionamento de quase 10 anos com o outro homem. Eu vim porque eu estava na iminência de perder esse homem porque eu amava, e sofreu uma desejada, desenganada por si. Então, como eu aceitei
perder esse homem para a morte, eu tomei uma decisão de entregar a minha vida para Cristo, que abandonar e o relacionamento. Se Cristo salvasse, milagrosamente salvasse da morte, porque a morte para mim, nesse caso, é muito dolorido. Eu poderia clamar Cristo, eu poderia clamar, não entender que é Cristo, mostra o seu amor e a sua graça para a minha vida, porque eu ouvi a oração. E esse homem foi designado no máximo de mês, não conseguiu falar e também se reconciliou com Cristo. Então, quando eu chego na igreja, pela decisão, pelo voto que eu fiz, digamos assim, eu não ficava sempre isso. Porque a gente também estava eu tinha convicção de que a consensual que estava no plano, eles não estavam certo. E você junto com a parte do formato que não há. Então, nós tínhamos relacionamentos sábios. Então, Cristo responde a oração de um homossexual que não vem para ele porque o ama, mas falando de uma boca de um homem. Mas ele não vem falar sobre esse Cristo que fazia milagre, esse Cristo que era amoroso, gracioso, porque até então, em 2001, toda a minha família já era convertida ao Evangelho. Somente eu que não. Então, eu vim com essa perspectiva de sofrer, de viver infeliz na igreja. Eu não vou ser de igreja com o social. Então, quando Cristo vai estar respondendo a minha oração, eu comecei a experimentar a graça. Primeiro plano que ele respondeu a oração. Depois, eu comecei a me debater porque eu queria fazer coisas, mas aquele jovem me destruiu. Eu não fui acompanhado, não fui escolado. Eu comecei a fazer coisas, comecei a estabelecer regras, campanhas, para deixar que a oração de Deus para aplicar no meu lado, no meu contexto, depois para ligar a sua graça, seu amor, e a vida de Deus. Quando eu começo a entender a minha identidade, eu tomei a consciência que a sexualidade não é possível na minha vida. Não era, nunca foi e nunca será. Você na minha vida tem a identidade que crê Jesus e que eu creio, eu não devo mais mudar para mim. Sim, para mim, mas pela fé. A Bíblia não me respalda para mim, para mim, me respalda pela fé, pela palavra das promessas. Então, foi um segundo salto para a graça. Primeiro, que ele acolheu o homossexual que veio até ele, ele seria infeliz. Depois, eu comecei a lutar para deixar a atração, deixar o desejo. E Cristo não me rejeitou e me mostrou um caminho, apesar de ele não me mostrar a direção. Porque eu teria sofrido menos se a igreja me direcionasse para conhecer Cristo, para ser discípulo de Cristo. Porque a sexualidade seria como qualquer outra da minha vida. Eu estava finanças, a questão moral, a minha vida profissional, os meus relacionamentos. Então, eu comecei a entender isso, mas foi uma busca muito pessoal, na palavra, no espírito, e aí eu fui entendendo a graça das muitas formas na minha relação completa. E ainda hoje experimento e até viva a possibilidade dessa graça e vou afirmar essa graça para as pessoas que me propõem. Rapaz, que história maravilhosa, cara. Primeiro que é uma graça... uma graça que é tão misericordiosa que atende a oração, mesmo que não seja a razão principal, fundamental de Deus, né? Quer dizer, Deus foi te atraindo, Deus foi te chamando e com muita paciência, e a graça é muito paciente conosco, né? E essa graça vai nos atraindo até que a gente chegue no ponto central para entender quem é a razão da nossa existência, né? E nessa hora, nesse momento foi quando você realmente passou por uma conversão, é isso? Sim, eu entendo que a minha conversão, eu sempre conheci Cristo, entendi a minha identidade. A minha identidade não está pautada na minha história de vida, que você iniciou a desejar. Sabe?
de Jesus. Então, quando você entender o plano, o propósito missional, criacional do homem, eu comecei a converter meu coração e entender que a consensualidade não fazia parte do plano de Deus para a minha vida. Então, não deveria acontecer, mas já havia acontecido, a partir de agora, que fosse para a glória de Deus. Para isso, eu deveria entender todo o processo de desconstrução de uma identidade gerada, né? Enquanto se ia construir uma nova identidade. Eu estava tentando, naquele sentido, virar uma identidade. Minha identidade não é isso. Eu comecei a entender que não é filho de Jesus. A partir daí, os pilares foram se fundamentando. E depois eu fui me conscientizando de que a homossexualidade, na verdade, deixou a minha maturidade atrofiada, imatura. Eu investi durante anos na minha vida, todos os meus recursos emocionais, psicológicos, cognitivos, específicos, para me encontrar num perfil de vida que eu entendi a identidade. Então, quando eu encontro com Cristo, eu começo a rever todos os meus conceitos e as bases dos conceitos, todas as minhas condições e as bases das minhas condições, todos os meus impulsos, todas as minhas tendências, todas as minhas inclinações que apontavam para Cristo, que não levavam para Cristo. Não levavam, na verdade, para Cristo. Não levavam para Cristo, não também levavam para Cristo, porque o homem sem Cristo é um desencontrado de Deus e mesmo da vida de Deus. Então, você passou a entender que alguém te ajudou a você entender esse direcionamento, esse novo direcionamento para Cristo? Quem ajudou? Hã? A palavra do Espírito Santo. A palavra do Espírito Santo? É porque, imagine, nós estamos falando no começo aí que ainda é um dilema, ainda é um problema, ainda é uma realidade. Isso agora, em 2005, imagina isso há 24 anos. Então, eu na igreja, eu e meu parceiro, meu antigo parceiro, nós entramos e ninguém nos dava atenção. Cara, que coisa. A igreja considera que nós não tínhamos como nos acompanhar, essa capacidade de nos acompanhar, porque nós tivemos uma vivência homossexual, tivemos um relacionamento com as 10 anos, sabíamos quando a gente estava na igreja, eles não tinham como nos acompanhar, não sabiam. Pois é. Se hoje ainda há essa carência, imagine há 24 anos atrás, né? A carência era muito maior. A carência era muito maior. Não vou ter alguém me acolher, se me estendesse a mão, que quisesse resolver a minha história. Então, foi um processo árduo, doloroso, demorado, porque eu não tive apoio, não tive suporte. Numa época que não tinha internet, como nós temos hoje, eu não conhecia ninguém que ia deixar a homossexualidade. Estava com Cristo, estava feliz com Deus. Não conhecia a rede de apoio, literatores. Foi Cristo e a palavra do Espírito. Rapaz, você está falando aí literaturas. Teve um livro que me ajudou muito a mudar a minha perspectiva com relação a essa questão. Eu tinha uma perspectiva muito preconceituosa com relação à questão da homossexualidade em termos geral, né? E eu li um livro chamado Proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas. Não sei se você conhece esse livro. Não, é interessante. Rapaz, maravilhoso, de um autor chamado John Burke, da Editora Vida. Ele escreveu esse livro falando como ele tinha plantado uma igreja em Austin, no Texas, para pessoas que não queriam ir na igreja. A igreja dele era para isso. Então, ele colocou esse letreiro na frente da igreja: proibido a entrada de pessoas perfeitas. É fantástico esse livro. Você que está aí assistindo o nosso podcast, procure esse livro, Proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas, John Burke, Editora Vida. É simplesmente maravilhoso. E ele apresenta nesse livro como as pessoas com inclinação homossexual estavam ali frequentando a igreja e como elas precisavam ser tratadas
segundo a graça de Deus e não segundo a religiosidade, né? E a gente vê que a religiosidade é um empecilho muito grande para as pessoas tratarem dessa questão, né? E aí você falou também, Carlos, que você hoje faz um trabalho de capacitação. Como é esse trabalho de capacitação? Fala aí pra gente um pouco. Eu desenvolvo um material que chama de tríade existencial. São 3 pilares. O primeiro pilar é espiritualidade, de criação, queda e redenção. Isso, dentro da perspectiva totalmente bíblica, sem interferências de pensamentos correntes teológicos. Dentro da teologia sistemática, criação, queda e redenção. Esse pilar eu trabalho 4 encontros. Os próximos 4 encontros falam só sobre identidade. Quem eu sou em Cristo Jesus? Porque eu compreendo que a minha espiritualidade, o universo espiritual, relacional que Deus me envolveu, ele vai respaldar a minha identidade. A minha identidade em Cristo, onde tudo se consuma. Tudo se converte para Ele. Então, se eu entendo o plano criacional, se eu entendo a queda, se eu entendo a redenção, e todos os benefícios da obra da cruz, eu vou também aceitar com mais clareza, de maneira mais confortável, a minha identidade em Cristo. Então, o primeiro pilar é a qualidade de trabalho, criação, que é a redenção. O segundo pilar é o trabalho de identidade. Quem eu sou em Cristo Jesus? No terceiro pilar, eu vou trabalhar a sexualidade. Aqui em sexualidade, eu vou trabalhar 7 horas. Tendências, inclinações, vontades, desejo, coração, tudo que pode levar o envolvimento da sociedade humana para ser alma e espírito, como ela se envolvia, porque tudo isso só tão complexo a respeito da sexualidade, como que ela vai decidir. Quando eu digo que a sexualidade ela respalda a minha identidade, que ambas vão gerenciar a minha sexualidade. A minha espiritualidade ela respalda a minha identidade, que ambas vão gerenciar a minha sexualidade. No casamento, na liderança, no ministério da educação dos filhos. Então, eu vou por esse caminho que eu chamo de tríade existencial. Espiritualidade, identidade e sexualidade. São 4 encontros para cada pilar. E depois, as pessoas que querem uma capacitação nessa área, eu trago orientações e diretrizes para o aconselhamento em sexualidade no psicólogo. Rapaz, que coisa legal, cara. Então, e isso está em muita procura das igrejas, da liderança das igrejas. Como é que isso bate aí na liderança da igreja formal, da igreja institucional? Como é que é esse negócio aí? Os pastores, os líderes de igrejas formais, tradicionais, que igreja de programa, que uma igreja de relacionamento discipulado, e procuram quando surge a frustração. E como se jogasse para mim, você é especialista, você é capacitado, então resolve isso para mim. Eu não sou salvador, eu não sou líder. Então, eu digo assim, você na liderança, não abre seu coração, seu entendimento a respeito do caso da sua igreja, não foi igreja. A capacitação de começar pelo Senhor. Pela sua liderança, talvez até pelo seu casamento e talvez pela educação, porque eu já atendi vários casos de filhos de pastores de liderança que chegam até mim em crise de identidade, em conflito, porque não tem abertura com o pai para conversar sobre o mediado na família. Não se trata de igreja, isso está por de maneira ainda muito mais. Então, a orientação é sempre essa. Eu não posso ver um caso, depois desse caso,
todos os casos que chegam primeiro. Eu acho que o meu papel hoje é capacitado nesse trabalho, tem que começar a liderança. Se a liderança não abrir entendimento, como que ela vai correr isso para a sua metodologia. Não pode ser um departamento, não pode ser algo isolado. É uma questão de missão da igreja. A igreja é chamada para incluir, para amar. E como nós temos um volume para a sexualidade? Porque os pecados ligados à sexualidade são toleráveis na igreja, outros não são. Alguns comportamentos são suportáveis, outros não são. Alguns perfis de pessoas são aceitáveis, outros não são. E quando mexe com sexualidade, mexe com tudo. A gente acha que é só para casa. A sexualidade envolve muita coisa. Não envolve a sexual somente. Fala sexual é parte, o outro faz. De uma relação sexual, mas envolve sexualidade, felicidade, entrega, verdade, compaixão, parceria, entender você como ser humano, como ser sexual, outros seres como seres sexuais. Isso é bom. Isso é bom. Quem quiser com a sexualidade, e a igreja demonizou a sexualidade. Enquanto isso, o mundo idolatrou o altar dessa idolatria é o coração, é o sentir, por isso que hoje, eu sou o que eu sinto, e nós vemos hoje a sexualidade em contexto ideológico, em contexto político e até turístico. Enquanto a igreja continua inoperante, continua intimidada, e só começa com esse assunto, quando acontece alguma coisa na sua igreja, na família pastoral, eclesial, ou quando vê alguma lei ou algum movimento ameaçando a igreja. Infelizmente. Rapaz, que coisa. É como a religiosidade atrapalha essa postura graciosa que a gente precisa ter para tratar desses assuntos, né? Por que a religiosidade atrapalha tanto na sua concepção, Carlos? Você já falou algumas coisas aí, mas queria que agora você fosse mais específico. Como que a religiosidade atrapalha essa postura graciosa que a igreja precisa ter com relação a essa questão dessas crises de identidade com relação à sexualidade? Como eu falei, a igreja ela demonizou a sexualidade. Ela trouxe a sexualidade apenas para uma questão moral. Ela não entendeu que a sexualidade é um traço muito forte da personalidade de todo ser humano e que a sexualidade foi criada por Deus e é perito em sexualidade. Todo mundo quer saber sobre sexualidade, tem que consultar o psicólogo, tem que consultar o psicólogo, não deve dizer como ele conhece sexualidade. Ensina Deus. Ele é bem diretivo, bem assertivo, mas quando se perde, porque ele, a própria Deus, está fragilizar nas suas emoções, nos seus interesses, nas suas inclinações. Mas eu acho que a igreja pode ser uma comunidade segura, saudável, capacitada nesse processo de restauração de cristãos que sofrem de identidade e conflitos sexuais e ainda acolher desse jeito. Esse daí, algumas coisas que a gente fala no material, é uma atitude de acolhimento e aceitação. O amor de Deus é Cristo, ele salvou e aceitou, nos trouxe para o seu corpo espiritual, mas parece que ele não aceita constituir algum tipo de pessoa, alguns perfis. Porque parece que agride, parece que o perfil do pastor que adultera, que é o trejeito de uma pessoa que chega à igreja com alguns manejos. Por causa da escala moral das pessoas, infelizmente. Então, acho que a atitude de acolhimento e aceitação seria importante. E a aceitação é quando eu deixo, eu permito que Cristo agregue nos meus relacionamentos, agregue no meu convívio, pessoas com nível moral e com pecados sexuais que jamais acredito que eu cometeria. Isso é aceitação do acolhimento. O amor incondicional, não sabe amar, infelizmente a gente também não tem se comportado como alguém que sabe amar. E amar muito fácil, quando fala sobre o amor incondicional, o amor ágape. Primeiro, uma graça que não é só um conceito abstrato, meramente doutrinário teológico, ela é muito além de qualquer conteúdo filosófico, a graça
nos relacionamentos, como lidar sono com Deus, com Cristo, vai dizer como relacionar com as pessoas. Como eu entendo a graça, vai me levar a afirmar a graça das pessoas. Eu acho que um arrependimento genuíno e prático seria também algo importante. E arrependimento, quando eu falo, não é só esse aí é um direito que Cristo deixou para nós, quando pecarmos e pedimos perdão. Mas um arrependimento genuíno e prático sobre uma postura religiosa que é transmitida, que tem machucado, assustado, aquecido muitas pessoas. Quando eles se arrependerem de uma maneira genuína. Eu diria também um perdão livre de culpa. Por que de perdão? Porque muitas pessoas chegam na nossa igreja com uma carga de culpa muito grande, porque sentem desejos sexuais. E quando ela tem uma carga de religiosidade, nós somos muito mais pesados. Então, nós não temos o controle daquilo que nós desejamos e nos atraímos. Eu tenho que ter equilíbrio para não dar uma razão do que eu sinto desejo, porque o desejo não é voluntário. Mas a prática, a postura, o comportamento, sim, eu posso refreá-lo, eu posso ressignificá-lo, eu posso dar um novo sentido para esse comportamento. Que é o que você falou. Isso eu sofri bastante no começo. A Bíblia não se fala sobre isso, e exatamente os religiosos, os catequistas, uma escala de níveis de pecados toleráveis, intoleráveis, perdoáveis, parece que o pecado não se trata de Deus olha o pecador arrependido, justificado, santificado, parece que o homem olha apenas o pecado dele. Mas o pecado do homem é pior do que o pecado. Porque Cristo não veio por causa do nosso pecado. Ele veio por causa do nosso estado de pecado, da nossa natureza, por causa do quanto nós estamos perdidos sem ele. O pecado é um ato, mas a nossa estrutura é nossa. Eu acho que uma comunhão bíblica seria algo para se pensar, uma comunhão bíblica verdadeira, uma mutualidade que agrega, que une, que dá oportunidade para o outro crescer, viver como não é vontade dele para todos nós, faço isso, faço isso. Relacionamentos saudáveis, a Igreja de Cristo é um lugar de muitas manifestações terapêuticas, que deve acontecer com relacionamentos saudáveis. A igreja tem que ser a única questão de relacionamentos terapêuticos para o homem, que vem de uma família sem estrutura, que vem de uma família disfuncional, que vem de uma sociedade fria, egoísta, indiferente às dores do próximo. Eu poderia dizer um discipulado intencional. Um discipulado intencional que é um discipulado que revela Cristo. E não que dê volume para o meu histórico. O discipulado me leva a ter semelhança em Cristo, a ser parecido com Cristo. Eu acho um discipulado intencional, não aquele discipulado que muda o meu comportamento, mas que muda, que me regenera para ser parecido com Cristo e que eu continuo a caminhar crescente de vitória. E seria essa pessoa da crença. Inserir no serviço, inserir no ministério, inserir na missão da igreja, para que se sinta útil, responsável por essa obra que Deus está fazendo na sua vida e que vão dizer esses pontos, os 10 pontos. O Carlos, essas propostas que você apresentou aí, elas vão na contramão do politicamente correto, né? Você falou aí muito de Bíblia, você falou aí de igreja, que tem até um livro do Larry Crabb, não sei se você conhece o Larry Crabb, ele escreveu um livro chamado O Lugar Mais Seguro da Terra. E ele diz que o lugar mais seguro da Terra pode ser a igreja, se a igreja tiver a coragem de ser esse lugar mais seguro, é uma cadeira de frente para outra, olhar nos olhos, acolher, aceitar o outro como o outro é,
para que a pessoa se sinta segura naquele relacionamento. Então você apresentou aí vários aspectos que caminham na contramão do politicamente correto, porque hoje em dia o politicamente correto é de aceitar, ele é assim mesmo, isso você não tem como modificar, né? Essa questão não existe. A psicologia hoje também aborda essa questão nessa perspectiva, né? Então, as lutas que você enfrentou nessa questão aí, com o politicamente correto, muitas lutas ou poucas lutas? Muitas, porque estabelece padrão e muitas vezes mostra, não quando se converte ao evangelismo histórico desse, o que eu percebo é mostrar que houve uma restauração completa, quando não pode ser uma espécie de influência. Mas o que eu fico preocupado é sobre essa teologia existe, a teologia parada, que diz que vem, como vocês sabem, uma vez que hoje alguns personagens, alguns homens, escritores, grandes pregadores, estão assumindo, e não a opção que não sugere transformação, somente a geração. Uma graça irresponsável, uma graça que não é Cristo, uma graça que não é conceita uma transformação que o Evangelho direciona. Então, eu acho muito curioso que hoje os pastores, eu aprendendo de maneira que entendo, mas não entende, mas há um conceito dos pastores, que é a igreja partida do público. Porque nós não temos a economista, a voz, a responsável, e eles não sabem o que fazer. Então, eles vão teologia, mas uma representação de feitos para acolher as pessoas, porque tem ideia. Mas não é isso, porque acolhe, é uma teologia inclusiva, mas não é uma teologia que dá resposta. Ele não gosta de uma transformação. Eu acho engraçado. O outro ponto também é quando alguns se percebem na igreja com essa questão, esse dilema, e saem da igreja, machucados filhos, e abrem igrejas com essa proposta de uma igreja como o chato, inclusive, aqui, são muito fortes, não sabem, para mim, pesquisa, inclusive uma pastora de uma grande igreja em São Paulo, saiu, né, uma luz de ministério louvor, e foi se refugiar nos Estados Unidos, ela estava na depressão, e ela ouviu a voz do chamando de filha. E naquele momento, ela entendeu o amor de Deus, e Deus estava falando para o ministério para todas as pessoas. Então, eu sou cansado, porque quando eu pego, eu não acho que isso aqui, eu tenho o amor de Deus, a gente está aqui na vida, para fazer aquilo que eu quero, no carro, todo dia. Eu estou tentando casar com Deus. Eu estou tentando mudar o de Deus. Eu não tenho esse direito, não. Então, desses dois lados, os pastores, uma teologia progressista, uma casa barata, esse povo que foi e que está buscando a Deus, que é Deus, está buscando porque há Deus deseja começar a Deus. Basta a igreja ter uma vida com esse público, somente a casa não. E se o povo que sai, não se igreja, mas esse público, eu não chame, inclusive, mais exclusivista. Isso gera lá para a minha esposa, e para conversar com esse cara. Eu estou desenvolvendo. Essa teoria da igreja inclusiva, hoje em dia, eu acho que isso aí vai ficar cada vez mais forte. Eu acho que isso daí vai ficar cada vez mais
mas vai confrontar a igreja cada vez mais e reafirmar os pontos de vista bíblicos de uma teologia séria, de uma teologia saudável, de uma graça que não é barata. Vai ser, para mim vai ser a grande luta do século XXI. A grande luta do século XXI para a igreja. Quer dizer, como é que eu mantenho aquilo, quando eu falei do livro do John Burke, Proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas, ele trabalha muito essa questão de graça e verdade. Esse binômio que Jesus foi cheio de graça e verdade. Ele não foi só cheio de graça. Ele foi cheio de graça e verdade. E muitas pessoas fogem da verdade. Elas querem só a graça. Enquanto outros também fogem da graça e querem só a verdade. E aí você cai em dois extremos. E Jesus, ele conseguia trabalhar com essas duas tensões, né? Porque eu vejo que são duas tensões do evangelho genuíno. Graça e verdade. E trabalhar com graça e verdade nos dias de hoje e daqui para frente vai ser cada vez mais difícil, né? Uma mentira. Nós temos que ir ao centro. Né? De seus desejos, de compararmos, de querer a beneficência. E a Bíblia fala: Jesus irá comer a cruz de ele amou, todas as pessoas, vários de pecado, mas ele dizia: ó, eu não penso mais. Nesse mesmo, medicina, essa parte do amor, dentro, e assim, essa é a palavra, isso nós temos aqui no nosso ministério. Não precisa que vários de rapazes, de moças que vieram para o ministério, e nós não abrimos concessões, não abrimos exceções. Nós somos especialmente preconceitos. A verdade dele, que é o nosso evangelho, nossa educação da igreja, para pregar os pessoas que realmente falou do evangelho. Então, é um processo, uma caminhada, que vai virar tem evidência de para quebrar ciclos, para obedecer, né? E aí é o processo do acompanhamento, né? Por isso que esse trabalho seu de capacitação da liderança é fundamental. Agora, Carlos, esse trabalho, ele fica aí em São Luís ou ele ultrapassa as fronteiras? Você tem viajado para falar sobre isso? O que é que você diz aí pra gente? Aqui em São Luís, a minha igreja, a Novinais, faz parte de uma rede de igrejas pensantes. Então, nessa igreja, eu já tenho ido para fazer essa capacitação. Chega de se cansar bastante, de muitos prejuízos, se abater bastante, chega uma conclusão que precisa e é confortável. É confortável, um assunto que a gente tem ligado, e a igreja é mais complexo que ela. Então, tem que mexer, não tem como passar. Então, os jovens, os índices, a parte cheia, nós vamos fazer essa capacitação para essa. Então, esse é o foco. Então, aqui em São Luís, nós se abrindo para essa capacitação, e eu já tenho livros comunidades chatas, Manaus, e vou agora para o sul. E aqui em São Luís, o meu instrumento tem uma capacitação para a minha igreja. Eu estou sempre capacitando a igreja nessa questão de vigilância,
sexual, biologia, não tem tudo, né? Não tem base, não tem fundação sentir, desejar, desejar o que não fez mais, sentir o que não fez mais. Então, eu ofereci para a minha igreja mais uma capacitação no passado, no presidente dos Formas, e agora eu abri esse conceito para outras igrejas que queiram dar liderança. E é só presencial ou pode ser à distância também? Eu não preparei um modo, esse material de capacitação na forma online. Isso seria importante atingir muitas pessoas, porque é um trabalho importante que a igreja precisa compreender e se capacitar. Eu acho que alcançaria muito mais. Precisa uma estrutura melhor para poder crescer desse material. Ô rapaz, cara, se você consegue essa estrutura aí, eu ia trabalhar para conseguir vários pastores, líderes, para a gente fazer, quem sabe pelo Zoom, uma capacitação dessa à distância, entendeu? Porque há uma carência enorme no Brasil, para não dizer no mundo todo. Porque entender como que a graça pode ajudar a combater esse pensamento da religiosidade nessa questão das crises da identidade, da sexualidade, é extremamente importante. É extremamente importante. Eu desafio você, e o que eu puder fazer, eu tenho uma conta no Zoom que cabe 100 pessoas e eu quero colocar isso à sua disposição para você se organizar e a gente poder dar uma capacitação, porque há uma carência muito grande, porque muita gente não percebe, e você que está nos assistindo aí, né, no YouTube, você que está vendo esse podcast, se ainda não deu o seu like, você dê logo o seu like e participe desse podcast. É muito importante, eu quero saber a sua opinião, tá? Então, esse podcast vai chegar a muitas pessoas, e eu tenho a certeza, Carlos, que tem muita gente que não sabe o que fazer, não sabe como tratar dessa questão. Então eu vejo que há uma carência e outra coisa, tem muita gente que faz de conta, né, que tá ali, joga para debaixo do tapete. A pessoa que foge dessas questões, né, que elas estão ali muito presentes, mas muita gente joga para debaixo do tapete. Na restauração, você pode uma restauração, desde trabalhar na fundamentação, na educação. Então, como nós estamos trabalhando em educação, fundamentação, nós estamos desgastando para trabalhar em restauração. Como a gente tem em casa primária, fundamental. Quando a igreja, isso explica, lá na base tem a família, né? Que escolhe a família. Então, lá tem muitos pais que criaram que são cristãos, criaram seus filhos na igreja, mas que estudam a orientação da identidade pessoal, fora do que Deus faz. Isso é uma outra demanda que ninguém, que eu capacito grupos de pais que estão sofrendo esse dilema. Quando o filho assume uma orientação, uma identidade sexual fora daquele problema dele, da educação dele, da instituição espiritual, que eu dessa pessoa. Continua até uma mãe que me procurou online dele para orientar que o filho assumiu a ofensividade, a insensitividade, a infantilidade. Se nós vamos ver a história desse pai, dessa mãe, família, houve vários indícios, várias situações.
vários fatores contribuíram para que essa criança, esse adolescente, fosse fragilizada pela identidade. E hoje ele encontra o quê? O mundo, ele encontra a igreja, e o movimento ideológico, ele é muito engajado. Se tem uma coisa que eles sabem fazer, é engajamento. Eles dizem que a causa deles é a comunidade. Olha só, que coisa, meu Deus. Então, muita política, quando a igreja não sabe, então, a proposta ideológica do movimento vem a forma dele, incomoda ele, dá um sentido, uma força, um cheiro, dá uma causa mundial. Meu Deus. Ô Carlos, nós vamos terminar aqui nosso podcast e esse não vai ser o primeiro. A gente vai ser o primeiro de muitos, né? Não vai ser o único, melhor dizendo. Nós vamos ter outros encontros. Eu queria que você falasse, eu gostei demais do título desse livro seu. Eu achei esse título de uma criatividade sensacional. O homem que eu... A procura do homem da minha vida. E esse homem chama-se Jesus Cristo. Cara, eu achei... Jesus, na verdade, nunca ninguém encontra isso. Eu tenho 7 anos, para 10 anos, eu aprendi aqui. Mas quando eles me encontram, ele chegou mais profundo no íntimo que nenhum homem teria competência, capacidade ou missão de chegar. De fato, ele chegou numa intimidade, na profundidade, no eixo, no ponto em curva que nenhum homem poderia chegar. Em termos de satisfação, de prazer, em termos de eficiência, em termos de sentido da vida, de propósito. Isso que ele se tornou esse homem. A partir dele, eu posso amar qualquer homem, qualquer mulher, posso passar por Ô Carlos, e para adquirir esse livro, como é que a gente faz, hein? Fala aí pra gente aí. Esgotou? Meu Deus, cara, eu já ia pedir um. Você só tem 2. Só tem 2 livros, porque depois lá, de pacientes, eu vou fazer uma edição, porque isso foi em 2019. Então, isso mudou bastante, né? Eu já fiz novos processos, então, que hoje, alguém que vai esse livro, ele vai que no começo, aquele garoto que estava numa igreja, numa marcha, sozinho, sem orientação, sem motivação, sem entendimento, e aquele encontrando as respostas, como esse caminho de restauração da sua identidade, retificação do seu desejo, da sua sexualidade, não é ser heterossexualizado. Essa não é a proposta do evangelho, não é isso. A proposta é você ter a identidade em Cristo. Não tem esse termo heterossexual, não tem esse termo. Como que chega esse termo para poder estruturar a nossa existência, a nossa vida? Mas hoje tem mais apelo, tem mais propostas, tem mais informações de integração de ideias que eu acho que o que eu acho que não é necessariamente do aconselhamento, da capacitação da igreja, como esse lugar seguro, saudável, para ajudar aqueles que estão lá, sofrendo e aqueles que chegam. Porque é uma comunidade de cristão, deixando uma identidade firmada no sentido, no ser. Mas essa jornada vai voltar. E quando ela voltar para a igreja, o que nós temos para oferecer? Como para de maneirismo. E quando chegar aquele grupo totalmente descaracterizado, quando chegar um trânsito, eu vou fazer.
Eu vou direto no estereótipo, ou eu vou preocupar com a oração? Eu vou preocupar com o deixamento, eu vou preocupar com a sociedade. Falamos muito desse assunto. Igual tempo, porque nós vamos receber uma grande demanda de homens e mulheres que estão reconhecendo os filhos próprios. Eita, cara, que coisa legal. Você falou de tanta coisa boa aí agora nesse finalzinho que dá vontade da gente esticar mais aqui. Você falou que não é o homem que encontra Cristo, mas é Cristo que encontra o homem, e isso aí tem a ver com a teologia saudável, né? Quer dizer, eu não escolho Cristo, mas é Ele que me escolhe de maneira poderosa, de maneira assim irresistível, né? Essa graça que é irresistível. E esse é um aspecto teológico importantíssimo para a gente entender esse processo aí de transformação que pode haver na vida da pessoa. Então você tocou aí em coisas assim que eu fiquei parado aqui falando, meu Deus, a gente precisa falar mais, a gente vai fazer um podcast 2 aí, a gente vai fazer um podcast 2 nessa questão aí, viu? A gente vai fazer. Carlos, para a gente terminar, se você tivesse que dizer aí uma última palavra para alguém que está em crise, vivendo uma crise de identidade nessa questão da sexualidade, o que é que você diria para essa pessoa? Porque isso aqui vai para milhares de pessoas. Então, assim, eu peço a você também que, por favor, divulgue esse podcast no meio da sua comunidade, peça para o pessoal se inscrever, deixar o like. E qual a última palavra que você poderia dar para alguém envolvido nessa crise? Vamos dizer que ele esteja na igreja. Ele esteja na igreja porque eu acho que essa é a maior carência que hoje não é vista dentro das igrejas. Tirar a sua sexualidade do Senhor. Cristo não crê como um ser sexual somente. Sexualidade é apenas um traço da sua complexidade humana. Ele se aceitar, admitir, reconhecer que ele sente, ele deseja, não se vergonha disso. Muitas vezes sabe que a pessoa nem pode ao Senhor apresentando a sua demanda que virá conversar com alguém. Então, ele precisa sentir a sexualidade do Senhor. Que ele reconheça que ele admira para si mesmo, que ele tem esse tratamento, uma meditação sobre essa questão do desejo, do interesse por parte. Esse desejo, ele faz parte da natureza de Deus, que é o desejo, ele foi existindo, porque se já esse desejo vai trabalhar com tudo, fica assistindo, acaba assistindo a tudo, pode trabalhar isso aí. Procurar um apoio, procurar um grupo de ajuda em sua cidade ou algum grupo online, onde tem pessoas que estão com essa mesma intenção de ser ouvido, de ser validado, de ser acompanhado com dignidade, com responsabilidade. E rever as suas condições, rever as suas crenças, rever o que ele aprendeu ao longo dessa caminhada cristã, o que não dá já tem um projeto, um plano de criação. E se desfazendo, mas o centro é Cristo. O centro é Cristo. É a palavra. E o Itaú é essa conversa do povo, do processo de renúncia, porque não existe movimento semelhante. E passar por todas as casas, vai procurar um lugar seguro, alguém seja dono, para prestar conta, e para ele seguir uma caminhada em direção à cruz, em direção a Cristo. Essa caminhada para todos. E quem não é a única pessoa, porque esse não é uma parte
Na caminhada cristã de regeneração, nós vamos ter muito mais desafios do que temos atividades de desejo. Liberar. Você tem uma comunhão, se permite relacionamentos saudáveis, tem uma graça de revelar o amor de Cristo. Então, tem coisas muito mais caminhada cristã que já Cristo que as nuances, as vicissitudes da minha sexualidade. Isso é muito pequeno, o desafio de ser parecido com Cristo. Porque são seguidores de Cristo de Jesus. Ô, maravilha! Que bênção grandiosa essa palavra, viu, Carlos? Muito feliz porque você não negocia a teologia, você não negocia a graça, você não negocia a palavra de Deus. Isso é muito legal. Manter essa perspectiva não é fácil nesse mundo inclusivo, né? Nesse mundo do politicamente correto. Eu oro para que Deus continue te ajudando a manter a manter essa chama, né, acesa, a chama do evangelho que aponta para Cristo. É uma palavra cristocêntrica. Isso eu acho sensacional. Cara, muito obrigado mesmo. E vamos pro podcast 2. A gente vai ter daqui a alguns dias, tá? E Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado pela sua palavra aqui conosco. Valeu? Muita indicação, né, que eu conhecia, e me indicaram, eu tenho uma responsabilidade de falar sobre esse assunto, pessoas mal compreendidas, mas eu não entendo o caminho que nós devemos falar da teologia dele, da cruz. Não se julga, depende do choque, depende do lema. Não se abre com o Senhor, não tem o caminho de Deus seja as Cristo. Valeu, queridão. Deus te guarde. Deus te abençoe, ó. Obrigado, viu? Valeu, gente. Olha, passa esse podcast para quantas pessoas você quiser. Esse podcast simplesmente maravilhoso. Muito obrigado aí pela sua presença conosco até agora. Valeu, Carlos. Tchau.